Comissão Nacional Eleitoral aprova resultados definitivos das eleições gerais de Angola. MPLA de João Lourenço arrecada 51,17% dos votos. Líderes europeus preocupados com a central nuclear de Zaporizhia. Equipa de especialistas a caminho do local. NASA cancela regresso à Lua. Problema num dos motores adia lançamento da nave Orion. A Comissão Nacional Eleitoral aprovou os resultados definitivos das eleições gerais de Angola. O MPLA é o vencedor com mais de metade dos votos. O anúncio foi feito ao início da tarde desta segunda-feira pelo presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva. O MPLA, no poder há 45 anos, venceu o escrutínio com 51,17%, conseguindo eleger uma maioria de 124 deputados para a Assembleia Nacional. Segundo estes resultados finais, João Lourenço, cabeça de lista do MPLA, é reeleito presidente de Angola e terá como vice-presidente Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa. João Lourenço agradeceu já aos angolanos, afirmando que o país demonstrou que deseja um executivo do MPLA para os próximos 5 anos, como garantia de estabilidade e consolidação do Estado democrático e de direito. A UNITA, que tem contestado os resultados das eleições de 24 de agosto, foi o segundo partido mais votado, com 43,95% e 90 deputados. O Partido da Renovação Social assume-se como a terceira força política, arrecadou 1,14% dos votos e elege 2 deputados. Em quarto lugar surge a Frente Nacional de Libertação de Angola, com 1,06% e 2 assentos na Assembleia Nacional. Também com 2 deputados, mas com 1,02%, o Partido Humanista de Angola. A Casa CE não conseguiu qualquer mandato. A grande vencedora das eleições de 24 de agosto de 2022 foi, no entanto, a abstenção, que foi de 55,18%. Os partidos políticos têm agora 72 horas para recorrer ao Tribunal Constitucional, caso desejem contestar o resultado do escrutínio. A Agência Internacional de Energia Atómica deverá chegar esta semana a Zaporizhia, na Ucrânia. A equipa de especialistas já está a caminho da central nuclear para uma inspeção de alto risco. A central está sob a atenção do mundo desde que foi desligada, o que pôs em causa a segurança dos equipamentos. Sem exagero, esta missão será a mais difícil da história da Agência Internacional de Energia Atómica, dadas as atividades de combate levadas a cabo pela Federação Russa no terreno e também a forma flagrante como a Rússia está a tentar legitimar a sua presença na central nuclear de Zaporizhia. A Rússia diz que vai apoiar a missão da agência e continua a culpar Kiev pelo último bombardeamento em Zaporizhia. Pressionar o lado ucraniano para parar de bombardear a zona da central pode aliviar as tensões. A Rússia está interessada na missão da agência internacional. Participamos na preparação e permanecemos abertos à cooperação. Possíveis modalidades de novas ações serão discutidas no terreno. Tudo irá depender dos detalhes. O presidente francês recebeu o primeiro-ministro polaco em Paris. Zaporizhia foi tema. Temos uma preocupação comum. Em primeiro lugar, a segurança nuclear não deve ser comprometida nesta guerra. Por isso, esta missão é importante. Deve proteger esta central e a segurança de toda a região. Em segundo lugar, a soberania ucraniana sobre esta central nuclear não deve ser contestada. A energia nuclear não deve ser uma ferramenta de guerra e é importante defender a soberania ucraniana sobre esta central. Moscou recusa ter bombardeado a zona perto da central nuclear na noite de sábado. A Ucrânia também e culpa as tropas de Putin. Uma União Europeia com mais de 30 membros e a decidir muitas vezes por maioria, em vez de total unanimidade, nomeadamente em política externa. A proposta do chanceler da Alemanha foi detalhada num discurso em Praga, na Tchequia, na qual Olaf Scholz explicou que a invasão da Ucrânia pela Rússia tornou mais urgente fazer reformas profundas e enumerou os países do leste que devem entrar o mais cedo possível. Defendo a expansão da União Europeia para incluir os Estados dos Balcãs Ocidentais, Ucrânia, Moldávia e, no futuro, também a Geórgia.
Há anos a fazerem reformas, os Estados-membros Croácia, Roménia e Bulgária devem integrar o chamado espaço Schengen de livre circulação, defende o chanceler. Um sistema de defesa aérea comum é outra ideia para reforçar a segurança. Um tal sistema de defesa aérea europeu não seria apenas mais barato e mais eficaz do que quando cada Estado-membro constrói o seu próprio sistema antiaéreo, mais caro e altamente complexo. Seria também um benefício para a segurança da Europa e um excelente exemplo do que queremos dizer quando falamos do reforço do pilar europeu na NATO. A Presidente da Comissão Europeia também instou a Europa a enfrentar os desafios colocados pelos adversários geopolíticos Rússia e China. Ursula von der Leyen disse num discurso no Fórum Estratégico de Bled, na Eslovénia, que a prioridade é acabar com a dependência dos combustíveis fósseis russos e reformar o mercado da eletricidade. Foi desenvolvido para circunstâncias completamente diferentes e com objetivos completamente diferentes. Já não se adequa às necessidades atuais e é por isso que nós, a Comissão, estamos agora a trabalhar numa intervenção de emergência e numa reforma estrutural no que respeita ao mercado da eletricidade. O Conselho Europeu anunciou a realização de uma reunião extraordinária dos ministros da energia dos 27 países no final da próxima semana para analisar a crise energética que tem enorme impacto económico e social. 6 candidatos à liderança do Brasil no primeiro debate presidencial este domingo, mas 2 figuras de destaque no frente a frente. O ex-presidente Lula da Silva e o atual Jair Bolsonaro foram os protagonistas da noite, com trocas de acusações sobre escândalos de corrupção, fome, economia, gestão da pandemia e meio ambiente. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. As farpas de Bolsonaro sobre escândalos com a Petrobras não ficaram sem resposta. É indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego. Lula da Silva, o candidato do PT, lidera as sondagens para as eleições de 2 de outubro. Conta com cerca de 45% das intenções de voto, acima dos 30% do rival. Apoiantes do clérigo xiita iraquiano Muqtada al-Sadr invadiram o palácio presidencial em Bagdá, entoando o nome do líder. A invasão acontece depois de al-Sadr ter anunciado a retirada da vida política iraquiana no meio de uma profunda crise política no Iraque que teve início em outubro do ano passado. Segundo as autoridades, os manifestantes entraram na fortificada Zona Verde da capital iraquiana, onde estão as sedes do governo e de outras instituições políticas do país. Como forma de protesto, entraram nas salas de reuniões e invadiram a piscina dos jardins do palácio. No seguimento deste incidente, o exército iraquiano declarou o recolher obrigatório na capital iraquiana para tentar conter a agitação. A NASA cancelou o regresso à Lua que estava marcado para esta segunda-feira. A missão Artemésis foi adiada devido a uma fuga de combustível e um problema no motor número 3 da nave Orion. A missão histórica passou assim para esta sexta-feira. Este lançamento é o primeiro de 6 previstos pela NASA até 2028. O plano é que a Orion fique no espaço até 42 dias, depois de dar a volta ao satélite natural do planeta Terra. Depois regressa à casa, onde o Oceano Pacífico será o local de amaragem. Se a missão for bem sucedida, o passo seguinte será pisar a Lua 50 anos depois. Um preparar de terreno para 2040, o ano em que a empresa norte-americana quer entrar numa nova fase no mundo espacial, o homem em Marte.
O lançamento da nave Orion acontece na Flórida, está previsto para as 8h45 da manhã, hora local, 1h45 da tarde, em Lisboa.